Ok. Bom, então, saudar a todos os presentes. Obrigado aí pela audiência de todos vocês, um número muito significativo de alunos aí, né, de estudantes universitários, um grupo seleto que veio nos prestigiar. Eu parabenizo também a UNP pela iniciativa do evento, Semana Professor 4.0, trazendo para essa abertura do período letivo uma série de palestras com temas muito relevantes, né? E realmente o tema da nossa palestra está em total sintonia com o tema do evento, né? Educação 4.0, tecnologias digitais da informação e comunicação nas práticas docentes. Diante desse tema, nós nos perguntamos: o que é essa educação 4.0, né? O que significa essa expressão? Quem é esse professor 4.0? Que mudanças no modo como ele ensina e aprende precisam ser por ele incorporadas, por ele experimentadas, né? Para responder a essas perguntas, se faz necessário entender o contexto que ilumina os conceitos aqui envolvidos, entre eles o conceito do próprio termo, da expressão 4.0. Essa expressão é, na verdade, uma adjetivação, né? Como o professor Pedro estava colocando, que se aplica ao fenômeno da expansão sem precedente das tecnologias digitais e de todas as áreas da ciência, do conhecimento, em que essas tecnologias digitais tenham protagonismo, que na verdade são todas as áreas. As tecnologias digitais estão presentes em todas as áreas da ciência, em todas as áreas do conhecimento. Bom, entenda-se aqui por tecnologia, isso é importante, como sendo toda a forma de aplicação da ciência. Tecnologia seria a materialização da ciência, seria a ciência no seu formato concreto, são todas as aplicações da ciência. E a ciência como sendo a sistematização do conhecimento produzido pela humanidade em cada área, né? Ou seja, a tecnologia é tudo que o homem produz para o seu uso produtivo como resultado do conhecimento por ele construído, por ele acumulado em cada uma das áreas do conhecimento humano. E isso vai desde uma faca esculpida na pedra para sua defesa contra os predadores lá na era primitiva, até os mais sofisticados robôs, né, dotados de inteligência artificial, capaz de identificar e interagir com o seu mundo, com o mundo ao seu redor, inclusive com as pessoas, com os seres humanos, né? E aí nós precisamos entender, né, esse contexto em que esses conceitos estão presentes. Na realidade, essa adjetivação ela surge no contexto da história da chamada Revolução Industrial, né, que foi marcada por 3 fases até este momento. Nós queremos apresentar um rápido resumo dessas 3 fases por uma razão simples. O fato de que a mudança em cada uma dessas fases foi determinada por mudanças nas estruturas tecnológicas que as sustentavam, né? Davam sustentação àquele momento histórico. Tá certo? Trazendo consequências sociopolíticas, econômicas importantes que afetaram a vida da sociedade em diversas áreas, incluindo a educação.
as práticas educativas em cada um desses momentos históricos, né? Nessas três fases da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira. A primeira Revolução Industrial, ela se iniciou lá na Inglaterra por volta do ano de 1760, quando os primeiros motores a vapor, né, foram produzidos e introduzidos nos pátios das fábricas que estavam também ali nascendo, né? Essa mecanização proporcionou melhoria nos processos de produção, já que a força de trabalho humano foi substituído pela força gerada pelos motores, né? E a principal característica dessa primeira revolução industrial é, então, a substituição da manufatura pela maquinofatura, né? O trabalho artesanal deu lugar ao trabalho mediado pelas máquinas. As primeiras indústrias, elas atendiam à produção têxtil, né? E nelas se estabeleceram novas relações de trabalho. É nesse momento que surge o trabalho assalariado e começa ali a divisão social do trabalho. Nasce ali o capitalismo industrial, substituindo o capitalismo mercantil que predominava até então. A gente está só fazendo um rapidíssimo resumo. A ideia é realmente ser breve nessas considerações. A primeira revolução industrial fica basicamente circunscrita à Inglaterra, né? E termina por volta do ano de 1850, quando tem início, então, a segunda revolução industrial. Essa corresponde ao processo evolutivo das tecnologias que já ali estavam surgindo, né? Que modificaram ainda mais o cenário econômico, industrial e social. Ou seja, a segunda revolução industrial foi uma consequência, foi uma continuidade daquele primeiro momento. Essa fase se iniciou na metade do século XIX, né? E se estendeu até meados do século XX, findando-se com o período da Segunda Grande Guerra Mundial. Ela pode ser resumida com os seguintes destaques. Ela também tem início na Inglaterra, né? Logo se estende para outros países, diferentemente do que aconteceu na primeira Revolução Industrial, ela se expande, primeiro atingindo alguns países da Europa, Estados Unidos, Japão, né? As principais características desse momento histórico são a substituição da matriz energética, né? O carvão e a energia a vapor dão lugar à eletricidade e ao petróleo, a diversificação do parque industrial, então deixa de estar restrito à área têxtil e se expande para outras áreas, como a área da energia elétrica, a área das indústrias químicas, né? Ocorre um aumento significativo dos lucros, dando início ao capitalismo financeiro, né? Novas relações de trabalho se estabelecem, conhecidas naquele momento como Taylorismo e Fordismo, em virtude do ambiente em que essas atividades, essas mecânicas do processo produtivo acontecem ali no contexto americano, nas indústrias dos Estados Unidos. E essa reestruturação foi pautada no pensamento liberal, desenvolvendo relações capitalistas de produção, né? Há ali a substituição do ferro pelo aço na produção dos bens, na produção das máquinas, criação dos antibióticos, em virtude da expansão ali da indústria química,
invenção do telefone, da televisão, da lâmpada, portanto foi um período bastante dinâmico, né? Uso de máquinas e de fertilizantes na agricultura, a mudança da matriz tecnológica que aconteceu nesse momento permitiu a substituição da mão de obra por máquinas, né, dando origem ao processo de automação nas linhas de produção, né? E na educação há um movimento pela universalização da educação e também um foco para a preparação para o trabalho, né? Preparando o trabalhador ali para as diversas áreas da indústria, o preparo para o trabalho na indústria química, na indústria elétrica e etc. A terceira revolução industrial também é chamada de revolução técnico-científica. Ela teve início com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, período em que ocorre um avanço tecnológico até então nunca vivenciado. Percebe-se ali o aprimoramento de técnicas, muitas técnicas são desenvolvidas, que abrangiam não só o processo produtivo, mas também a ciência. A ciência é fortemente impactada, a forma de fazer ciência é fortemente impactada nesse momento, nesse processo da revolução, né, da terceira revolução industrial. Surgem então as indústrias de alta tecnologia, com destaque para a robótica, para a genética, para as telecomunicações, né? Nessa fase ocorre, por conta principalmente do avanço nas tecnologias de telecomunicações, nas tecnologias da informação e comunicação, ocorre o início da globalização, né? Graças a esse avanço. Novas tecnologias desenvolvidas nessa fase possibilitaram que as informações fossem transmitidas cada vez mais rápido e estimularam a interação entre as pessoas a nível global, né? Na verdade, foi o avanço das TIC que possibilitou o avanço de praticamente todas as outras áreas do conhecimento e o desenvolvimento de muitas tecnologias, né? Porque permitiu essa troca rápida de informação, a construção colaborativa de conhecimento, né? entre pesquisadores, etc., a produção sem escala de experimentos, de documentos científicos, de trabalhos científicos, né? Então a internet e os meios, instrumentos, os equipamentos eletrônicos diminuíram a distância e o tempo. Na verdade, a sensação, né? Essas categorias ficaram um pouco fluidas, né? Que são as duas categorias, né? As duas grandezas que controlam o ser humano. O ser humano é, de certa forma, controlado pelo tempo e pela distância, né? E tudo isso provocou mudanças radicais em toda a estrutura da sociedade, incluindo a educação, né? Nessa época nesse período de desenvolvimento, é que a gente tem uma retomada forte, um desenvolvimento grande da educação à distância, né? Experiência que nós estamos vivenciando agora, até por necessidade, né? Mas estamos vendo o seu potencial, estamos vendo o quanto essa modalidade realmente pode contribuir com o processo formativo das pessoas, né? O uso de tecnologias digitais na mediação dos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, vários instrumentos, vários recursos tecnológicos começaram a ser usados, entre eles a robótica educacional, que é meu objeto de estudo, né? Tudo isso, então, nós estamos vivenciando. É aqui que nós estamos.
Eu, particularmente, sou testemunha ocular, né, vivencial dessas transformações. Eu vivi isso ao longo da minha vida, né? No auge dos meus 58 anos, eu passei por essas etapas todas, essas transformações todas, né? Na matriz tecnológica que deu sustentação a esse processo de transformação histórica. Todas as áreas foram afetadas, a sociedade como um todo foi afetada, as relações sociais, as relações entre o homem e o meio ambiente. E eu penso, particularmente como cristão que sou, eu penso que aqui ocorre o cumprimento de uma profecia bíblica, né? A profecia que se encontra lá no livro de Daniel, no Velho Testamento, quando ele diz que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Bom, e aqui nós nos encontramos e já introduzindo a quarta revolução industrial, né? Já introduzindo esse momento que representa essa transição para a indústria 4.0. Né? Diversas áreas da ciência adotaram essa designação para caracterizar esse momento que já chegou, né? Em muitos casos já está presente. Agro 4.0, empreendedorismo 4.0, educação 4.0, são designações que apontam nessa transição em direção a novos sistemas aplicados. Né? O agronegócio, por exemplo, pode ser considerado agro 4.0. É o segundo mais produtivo, o que mais cresce no mundo todo. Nosso país é uma potência agrícola graças a altos investimentos em tecnologia. Para vocês terem uma ideia, os tratores de diversas lavouras, né, entre eles a soja, por exemplo, são equipados com dispositivos eletrônicos, sensores, pequenos robôs, né? Os tratores, quando passam fazendo a varredura do solo, preparando o solo, esses sensores permitem a identificação de ervas daninhas no solo. E quando esses sensores identificam essas ervas, eles borrifam sobre elas o veneno para o seu combate. Isso é uma demonstração do avanço das tecnologias, produzindo uma melhora enorme em toda a cadeia produtiva no campo, né? Porque ali você tem uma diminuição sensível nos custos com defensivos agrícolas, né, para o controle das pragas. Você tem uma melhora sensível no combate a essas pragas e você tem também uma melhora para o consumidor, né, que tem um produto menos contaminado, porque o solo fica menos contaminado, a própria cultura não sofre os danos desses produtos, né? Então, nosso agro é um agro 4.0. Nós estamos vivendo essa realidade no campo. Esses sistemas são desenvolvidos a partir das tecnologias digitais. Segundo o Fórum Econômico Mundial, essa fase da Revolução Industrial não é considerada uma extensão da fase anterior. Ou seja, a indústria 4.0 não é uma continuação da terceira Revolução Industrial, como aconteceu até então, né? Mas é uma ruptura completa com todo o sistema anterior. Tamanho o alcance e os impactos das transformações provocadas por esses novos sistemas aplicados às diversas áreas do conhecimento, aos diversos setores produtivos. Uma das tendências da indústria 4.0, por exemplo, é
fábricas 100% automatizadas, por meio de sistemas cyberfísicos, sistemas compostos por elementos computacionais colaborativos, com o intuito de controlar as entidades físicas, controlar os sistemas mecânicos, as máquinas que estão ali na linha de produção, que estão em todo o parque produtivo, né? Toda a cadeia produtiva. As marcas da robótica, dessa revolução 4.0, né? Elas estão presentes, por exemplo, na nanotecnologia, na neurotecnologia, na inteligência artificial, na robótica avançada, incluindo aí os drones, incluindo as impressoras 3D, né? Vários países já estão vivendo essa realidade, segundo o Fórum Econômico Mundial. Países como Singapura, Finlândia, Noruega, Suécia, Estados Unidos, Holanda, Israel, já estão vivendo a indústria 4.0 em várias áreas, em vários setores produtivos de seu país, né? E aí nós chegamos, de forma mais objetiva, ao tema da nossa palestra, que questiona o impacto de tudo isso na educação. Como tudo isso tende a modificar as formas de ensinar e aprender. Essa realidade tem influência nas formas como nós, educadores, precisamos desenvolver nossas práticas docentes? Sem dúvida que sim. Historicamente, a educação se modifica de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade, né? Novas necessidades socioeconômicas, culturais, políticas influenciam as práticas educativas. Nesse sentido, o papel da escola está sofrendo enorme pressão por mudanças. Na verdade, a educação sempre responde com um certo retardo, né, às demandas que sofre. Isso é relativamente normal, não é anormal, porque a dinâmica dessas mudanças é muito grande e é difícil para o sistema educacional ser capaz de acompanhar isso e dar respostas imediatas às demandas que surgem em função dessas transformações. Como nós vimos, cada fase da chamada Revolução Industrial demandou e promoveu mudança nas práticas pedagógicas. Ali naquele primeiro momento, na primeira Revolução Industrial, a demanda foi basicamente por alfabetizar o povo, porque havia uma grande quantidade de analfabetos e havia necessidade de que as pessoas pelo menos soubessem ler para serem empregadas na indústria, para que pudessem ter condições de operar as máquinas. Na segunda Revolução Industrial, nós vimos que essas demandas se multiplicaram, avançaram bastante, né, exigindo inclusive a preparação para os mercados específicos ali, mercados de trabalho específicos que começaram a surgir com a disseminação de indústria em várias áreas do conhecimento, em vários setores da economia e do negócio no meio da sociedade. Não é? A questão é o tempo para essas respostas. É isso que faz a diferença entre um país e outro, entre um sistema e outro. Quanto mais rápido o sistema for capaz de responder a essas demandas,
mais rapidamente a sociedade será capaz de incorporar essas novas tendências e de se inserir no mercado de forma produtiva, dinâmica, tornando a sociedade como um todo mais próspera, né? No nosso caso, nós nem conseguimos acompanhar as mudanças demandadas pela terceira revolução industrial e já estamos sofrendo as demandas da indústria 4.0. Essas demandas já nos alcançaram, né? Já estamos vivendo isso. No caso brasileiro, né, nós estamos com um retardo muito grande para atender a todas essas demandas. Evidentemente que essas respostas não devem ocorrer à margem de uma reflexão crítica da realidade, né, pelos atores que estão envolvidos, ou não deve ocorrer provocando um custo excessivo ao próprio homem e à sociedade, né? Aqueles que estão envolvidos no processo, custo que sempre sobrecai sobre os mais frágeis. Um exemplo é o professor, né? A gente tem visto o adoecimento de muitos professores por conta de cobranças excessivas nesse momento histórico que nós estamos vivendo, não é? Quando o professor, ele na verdade é uma peça nessa engrenagem e talvez a que menos tenha responsabilidade sobre tudo isso, não é? Porque para que ele responda a essas demandas, é preciso que o sistema ofereça condições para que isso aconteça. Ok? O professor 4.0 precisa de um amplo letramento digital. Esse evento da pandemia e a necessidade de migração para o modelo híbrido de educação, né, mais intensamente mediado pelas tecnologias, mostrou, né, as fragilidades de professores e também de alunos nesse contexto, nesse processo, fruto de uma formação deficitária, tanto formação inicial como continuada. Professor 4.0 precisa de um amplo letramento digital, ou seja, ele precisa ser capaz de ler e compreender o universo digital próprio desta indústria 4.0, desse momento histórico. Essa leitura é necessária para o exercício hábil de sua prática docente. Isso implica em dominar as ferramentas digitais que sejam essenciais para essa prática eficiente de sua docência, né? Ocorre que essas necessidades se multiplicam rapidamente, né? Ou seja, as demandas são crescentes, as demandas não param. A educação 4.0 se baseia muito no conceito do learning by doing, ou aprender fazendo. Na verdade, ela tem uma relação com várias metodologias ativas, tais como ensino híbrido, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, ensino baseado em projetos, né? Puxando aqui a sardinha para o meu lado, a robótica educacional é um exemplo de recurso pedagógico que adota os conceitos incorporados por essas metodologias. A robótica educacional, ela trabalha com uma dinâmica muito próxima dessas demandas da educação 4.0.
A questão que se levanta é quando a escola vai se adequar, se adaptar a essa realidade, para promover essa educação 4.0. Eu estou fazendo a minha pesquisa em robótica educacional, na minha área de estudo, e agora estou levantando o estado da arte em relação à formação de professores para uso da robótica educacional. Estou levantando trabalhos no mundo inteiro sobre essa questão, que é nova em todo lugar, né? Todos os países estão engatinhando nesse processo. Mas o que a gente vê, né, nessa pesquisa, fazendo essas leituras, é que embora as dificuldades sejam comuns para todos, principalmente a dificuldade em formar professores para o uso desse recurso, né, a robótica educacional no caso, embora isso seja comum, todos os países têm dificuldade nesse sentido, alguns países têm uma estrutura que favorece a isso, né? Já desenvolveram políticas que avançam nessa direção, né? E tem um sistema educacional mais organizado, mais estruturado. O professor tem melhores condições para investir na sua formação, né? Isso facilita. Bom, a mudança rumo a essa educação 4.0, ela tem um instrumento de partida, que é a Base Nacional Comum Curricular, que complementou e atualizou o Plano Nacional de Educação, né? O documento que define as aprendizagens que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica e definem as competências que eles precisam adquirir, né, de forma progressiva, por áreas do conhecimento, né, já apontam nessa direção, já dão esse alinhamento com essa filosofia da indústria 4.0. As competências gerais exigidas pela BNCC, são 10 competências ao todo, né, deixam isso muito claro. Por exemplo, conhecimento, né, para aprender a lidar com a realidade, para continuar aprendendo e colaborar com a sociedade, né? Pensamento científico e crítico para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e desenvolver problemas, repertório cultural para participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural, comunicação para expressar-se e partilhar ideias, informações, experiências, né? Cultura digital é previsto lá como competência dentro da BNCC para comunicar-se, para expressar e produzir informação e conhecimento, para resolver problemas, para exercitar protagonismo e autoria. Olha aí quanta coisa ligada à cultura digital. Trabalho e projeto de vida, né, para entender o mundo do trabalho, para fazer escolhas alinhadas à cidadania, seu projeto de vida, né, com liberdade, autonomia, criticidade. Ok? Argumentação para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista, né? Autoconhecimento e autocuidado para cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções, as dos outros. Empatia e cooperação para fazer-se respeitar e promover o respeito do outro, dos direitos humanos. Responsabilidade e cidadania, né, para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis, solidários. Portanto, se nós formos analisar as competências gerais que a BNCC propõe para que sejam construídas, desenvolvidas nos estudantes ao longo da sua formação na educação básica, elas já estão alinhadas com os pressupostos definidos pela Educação 4.0. Portanto,
Em relação à estrutura normativa, nada precisa ser feito. A estrutura normativa já pressupõe esse direcionamento. Mas muito precisa ser feito em relação às condições efetivas para a implementação dessa proposta, dessa educação 4.0 na sociedade brasileira. Pedro, basicamente era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E agora eu me coloco à disposição, se houver algum questionamento que eu possa contribuir, eu estou à disposição. Olha, na verdade, é difícil ter respostas para todos esses questionamentos. É uma realidade, realmente existe uma desigualdade, né, de acesso, de oportunidade. Isso é um fato histórico, né, fato histórico que vem, na verdade, isso vem se perpetuando e vem aumentando, né, ao longo do tempo. Eu vejo com alguma esperança de que haja possibilidade de melhora, especialmente quando você tem uma demanda tão grande que necessita desse aporte, isso ficou claro. Então, eu acho que deve haver, por parte das autoridades, um investimento maior agora na questão do acesso. Tem até alguns movimentos nessa direção, né? Mas é difícil saber se de fato a gente vai superar completamente essas limitações, né? Esperar para ver e, na medida do possível, não tentar nos acomodar a esses elementos dificultadores, é tentar encontrar caminhos. O Brasil tem um mercado muito restritivo, né? A concorrência é muito ruim para as empresas, para elas poderem estar no mercado e desenvolver suas tecnologias, né? Melhorar seu atendimento. Fica restrita a poucas empresas. Essas empresas, então, não têm concorrência e prestam um serviço de má qualidade. Mas eu espero que isso mude por conta dessa necessidade que está se avolumando, né? Pedro, complemente, eu sei que você tem muito a contribuir. São questões muito interessantes, né? Eu fui questionado esses dias a respeito justamente disso, alegando que o professor não tinha recursos, que os alunos também não tinham recursos, etc. Eu acho que é verdade em grande parte, mas é mentira também em grande parte, né? Porque muitas vezes as pessoas vão se acomodando, vão adiando uma tomada de posição, né? Vão se deixando dominar por essas fobias. Experimentou ali um equipamento, uma ferramenta, não deu certo e tal, teve dificuldade, já desiste, já começa a ter ojeriza aquilo e tal, já começa a ter uma certa aversão, um distanciamento, né? Quando não é assim que tem que acontecer, né? Esse evento aí da pandemia, essa necessidade de migração para o ensino mais híbrido, né, mais fortemente mediado pelas tecnologias, mostrou essa fragilidade, tanto de professores quanto de alunos. Não é só de professores, não, né? Alunos também. Aí, não tem recurso, não tem condições, mas não tem condições muitas vezes porque adiou isso, né? Não investiu na compra de um computador, vamos dizer assim, né? Muitas vezes.
ficou adiando esse processo. E não temos mais tempo para adiar isso. Nós temos que encarar esse desafio. Nós temos que avançar na direção desse letramento, do domínio desses recursos tecnológicos. Né? E a formação inicial do professor não dá conta, nunca vai dar. Né? Evidentemente que isso tem que ser atacado também na formação inicial. Isso precisa ser um trabalho realizado com mais qualidade também na formação inicial. Mas tem que entender que a formação inicial não dá conta disso. Né? De todo esse... Até porque as mudanças são dinâmicas. O professor ele precisa ter um projeto pessoal de formação, de qualificação, de crescimento profissional que inclui essa disposição para a sua formação continuada. Não sei se eu respondi, mas eu penso que é nesse sentido, nessa direção. Eu quero ser uma voz um pouco destoante aí, do pensamento da maioria, não completamente, mas em parte. Tá? Existe sim uma diferença muito grande de público e privado, e não é necessariamente porque o professor privado tem mais recursos, tem mais preparo, né? E o professor do público tem menos condições, tem menos preparo. Não, eu acho que é até o contrário. Né? A rede pública tem professores de altíssimo nível, extremamente competentes, muito bem formados, até com salários melhores do que a iniciativa privada. Né? A questão não é bem essa, né? É uma questão de mercado mesmo, é uma questão de sobrevivência de trabalho. Né? A rede privada, e aí a gente tem que questionar, porque muitas vezes força demais, levando o professor a esse estado de estresse, porque às vezes realmente ele não tinha preparo, mas essa falta de preparo acontece nos dois ambientes, tá? Mas assim, o que eu tenho que colocar é que a iniciativa privada, ela exige produção. Né? Ela exige que o professor responda àquilo que está sendo colocado, que está sendo pedido. E a educação pública, infelizmente, não é bem assim que funciona. Depende da iniciativa dos professores, de cada um. Então a gente vê trabalhos pontuais interessantes acontecendo na rede pública, mas de forma muito dispersa. Não é? Não é uma coisa organizada, porque aí o aluno não tem condições. Isso necessariamente não é verdade. Existem falta de recursos, tem falta de recursos na rede pública, mas essa falta de recursos alcança uma minoria que talvez pudesse ser auxiliada pela rede pública para ter condições de ter esse acesso. Se houvesse um envolvimento realmente concreto por parte do sistema nesse processo, nesse projeto de implementação dessa formação, dessa educação, nesse modelo híbrido, nesse modelo que nós estamos vivendo aqui, na iniciativa privada. Então, minha filha estudou na iniciativa privada e não deixou de ter aula um dia sequer. Aulas completas, usando os recursos de tecnologia. Mas, infelizmente, isso não aconteceu na rede pública. Não é? Eu fico, de fato, eu sou professor da rede pública e, infelizmente, o que a gente percebe é isso, uma certa acomodação. Bom, só, Pedro, só uma para fechar, é claro que quando a gente pensa no estado como um todo, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte como um todo, né,
E aí a gente vai pensar em realidades diferentes. Quando você vai olhar para o campo e etc., embora que eu, por exemplo, eu desenvolvi um projeto de inclusão digital pela Emater, isso em 2005, 2006, né? Indo ao interior, indo a coisa. São pouquíssimas as áreas, inclusive rurais, que hoje não têm acesso à internet com alguma qualidade. Tá? Bom, enfim, mas existe diferença, assim, não dá para comparar Natal com o interior. E nós temos deficiências também na capital. Né? Temos pessoas realmente carentes, pobres e tal, que falta recursos de fato. Mas, só colocando isso, pessoal, essas são, eu penso, eu não tenho pesquisa, eu não tenho elementos para afirmar isso, mas eu penso que são uma parcela da população pequena que poderia ser auxiliada pelo sistema para poder ter acesso. Eu acho muito legal essa pergunta, ela dá ensejo aí para realmente um debate bastante interessante, mas veja, como tudo na vida, o uso produtivo das tecnologias é cultural, ele é construído. Por que existe tanto uso não produtivo das tecnologias? Porque nada se faz no sentido contrário. Não se aponta um outro caminho. Né? Então, se as crianças não são orientadas a fazer um uso produtivo, elas vão fazer um uso improdutivo. Tá certo? Então, essa questão do uso produtivo, as tecnologias, elas têm um potencial enorme. E é difícil, de fato. Eu tenho uma filha adolescente, eu sei que é difícil fazer esse controle, mas é possível você orientar nesse sentido e, de fato, conduzir para um uso mais produtivo. E quando existe uma demanda por um uso produtivo, ele acontece. Quando não existe, né, esse uso acontece de forma aleatória a um sistema, uma orientação sistemática e produtiva. A robótica educacional, como a gente colocou, ela incorpora, né, os princípios das metodologias ativas, ela incorpora principalmente a ideia do erro construtivo, a ideia do aprender fazendo, né? A ideia de projetos voltados para a resolução de problemas, para superação de desafios. Então, é fantástico você trabalhar com a robótica nesse processo formativo, usando a robótica como recurso pedagógico, não usando o uso da robótica é sempre interessante, mas assim, você potencializar o aspecto pedagógico dela, usar como recurso pedagógico para ensinar os conteúdos curriculares, da matriz curricular das disciplinas, né? Português, matemática, história, geografia, todas as áreas podem ser contempladas pelo uso da robótica. Então a robótica ela pode oferecer uma contribuição assim muito interessante, espetacular. O grande problema é a formação do professor para fazer uso disso. Essa é uma pergunta realmente muito interessante, né, que enseja muitos debates. Sim, o professor repassador de conteúdo, ele está superado. Ele está superado. O professor, ele precisa, para que ele não fique superado, para que ele não caia no ostracismo, para que ele não seja descartado, ele precisa se adequar a esse processo evolutivo. Né? O que eu posso dizer é que o professor nunca
poderá ser substituído, né? Porque ele conduz o processo. As tecnologias são sempre recursos, mas quem conduz o processo é o professor e sempre será. Não tem para onde correr, tá? Mas o professor, como repassador de conteúdo, aquele que vai para escrever no quadro, na lousa, e simplesmente resolver algum exercício do livro didático, esse professor realmente ele tá superado, né? Ele não tem mais espaço. Em relação à questão da inteligência artificial, né, existe sempre receios, e são receios que a gente vê na própria ficção, né, que apontam alguma racionalidade. Mas o que a gente precisa entender as tecnologias sempre como recurso que estão nas mãos e no controle humano, do homem, né? E eu entendo o seguinte, eu entendo que a gente vai haver uma substituição no mercado de trabalho de mão de obra por essas altas tecnologias, né? Vai haver, naturalmente, mas o mercado de trabalho vai sempre se readaptar, vai sempre se reestruturar. O que precisa é que, primeiro, a educação dê subsídios para que esses jovens, essas crianças, elas estejam se preparando para esse momento de reestruturação desse processo. Não é? Porque, basicamente, o mercado de trabalho vai ser voltado para serviços. Porque tudo aquilo que puder ser feito pelas máquinas, será feito pelas máquinas. Não tem para onde correr. Então, novas áreas vão surgir, novos mercados vão surgir. O que nós isso já é uma realidade. O que nós precisamos, enquanto educadores, enquanto sistema educacional, é estar preparando nossa população para isso, para vivenciar isso, para administrar, para reorganizar o mundo do trabalho, reorganizar as áreas produtivas de envolvimento humano. Eu realmente só tenho a agradecer o convite. Eu, como falei, eu sou um admirador de Pedro, né? Professor Pedro realmente é um profissional altamente competente, qualificado, e por quem eu aprendi a ter um grande respeito, uma grande admiração. E para mim foi uma honra poder estar aqui com vocês, trocando essas ideias, né? Um momento também de crescimento pessoal. Eu posso dizer que para mim foi bacana poder participar. Agradeço então, Pedro, e parabenizo a instituição por esse evento.